Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter uma aula de História do 7º ano. Começando então o capítulo 8. O que a gente vai falar no capítulo 8? No capítulo anterior, nós estudamos, por exemplo, como que os maias, os incas, os astecas se formaram, como eles eram constituídos e por que isso é importante? Porque agora, no capítulo 8, nós iremos falar sobre a história de contato. Quando a gente fala história de contato, é a história que é a primeira vez, ou a ideia do contato mesmo, em que os europeus vão ter acesso a esses grupos, tá? Que a gente meio que chama de indígena também, mas como eu já disse para vocês, isso é um nome que os europeus deram, tá bom? Esses grupos, né, não os maias especificamente, porque eles já tinham acabado nesse período, mas os astecas e os incas, eles tinham a sua formação ainda bem forte, tá? Eles eram um grupo bem grande nesse período, tá? E quando os europeus vão chegar aqui, eles vão mudar a configuração desses grupos, os que vão sobrar, porque a maioria vão ser conquistados, tá? E eles vão construir as suas cidades europeias, ou cidades também da Espanha, que a gente está falando no início da Espanha, tá? A gente até vai falar um pouco da Inglaterra, na região das Américas, mas aí é mais lá para cima, né? Na região que hoje fica os Estados Unidos, tá? Na época eram as colônias. Mas não é isso que a gente vai entrar hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Professora, pode copiar? Pode, mas está no livro, tá? Então, né, como eu disse para vocês, esse daqui é o novo capítulo. Opa! Para início de conversa, nós temos Cristóvão Colombo, que vai chegar aqui nas nossas terras, né, americanas, lá em 1492. Existe até um livro, um filme com esse mesmo nome, em que vai contar a história dele, mas é um filme comprido, tem tipo umas 3 horas e meia, sabe? E deixa para vocês verem quando vocês forem um pouco mais velhos, tá bom? Porque ele é um livro, é um filme que vai servir mais para o ensino médio do que agora para vocês. Além, porque ele é parado mesmo, tá? Então, aí, nessa história dele, né, na história dele, eles dizem que ele foi atrás, né, para reconquistar aqueles períodos das grandes navegações que a gente já estudou, certo? Ele vai e tentar atravessar o mundo para poder chegar ali na região das Índias, né? Para conseguir fazer todo aquele comércio de especiarias e tudo mais, mas ele acaba esbarrando aqui. É a mesma hora do Senhor dos Anéis? Como assim? E aí, quando ele esbarra aqui, na verdade, dizem, alguns historiadores entendem que ele morreu sem saber que aqui era um continente novo, tá? Ele acreditava, de fato, que ele tinha encontrado as Índias. Até por isso o nome, né, das comunidades nativas da região, tá bom? E aí eles, com esse novo território que vai ser encontrado, eles renomeiam as regiões, colocando então o mundo meio que dividido em Velho Mundo, que são constituídos entre Europa, Ásia e África, e o Novo Mundo, que são as Américas, tá bom? Esse daqui então é Cristóvão Colombo, tá? Para vocês conhecerem. E aí nós temos uma terra repleta de novidades para o mundo europeu. Eu gostaria que você pense um pouco sobre como que deve ser a Europa lá em 1490, 1500. A gente já estudou um pouco sobre ela desse período quando a gente estudou a Reforma Protestante, que foi esse ano também. E aí eu expliquei como eram as roupas, como era o pensamento. Era um mundo extremamente religioso, né? Tanto do mundo protestante lutando contra o catolicismo, com o catolicismo, com a Contra-Reforma, tentando arrumar jeitos das pessoas voltarem para ser católicos novamente. Até surgem as missões, né? E as ordens religiosas dentro do catolicismo, que são uma espécie de um segmento dentro da igreja, como que as pessoas gostariam de seguir, tá bom? Isso tudo vai ser influente aqui no Brasil? Vai bastante, vocês vão ver aqui na aula. Com um povo com hábitos e crenças completamente diferentes. Vocês imaginam Europa, 1500, as mulheres usando aquelas roupas gigantes,
tá? Com aqueles espartilhos, aquele povo que nem sempre tomava banho durante o ano, era quase uma vez no ano, até porque a Europa é bem fria, né? A água no caneco não é igual a gente toma no chuveiro, certo? Então, era completamente diferente os hábitos deles. As mulheres não poderiam deixar aparecer quase nada do pescoço para baixo e acima do braço aqui. Então, as pessoas eram bem mais puritanas, né? No sentido de que não deveria aparecer nenhuma muito do corpo, porque era se expor demais, né? Imagina chegar aqui na Europa, no Brasil, desculpa, e ver que não eram todas as comunidades, mas que algumas andavam com pessoas peladas. Imagina o choque cultural que não foi para os dois lados, porque para o indígena, né, para as comunidades nativas, em que a gente pensa, quem são essas pessoas? Eles são brancos e usavam um monte de pó na cara, usavam um monte de coisa diferente, aquelas roupas gigantes num calor de 40, 50 graus lá de Salvador, por exemplo, aqui no Brasil, mas não foi muito diferente do lado de lá, tá? Então, esses hábitos vão ser de choque cultural absurdo. Gente, esse mapa aqui não tá dando para ver. Eu não sei o porquê, porque eu copiei o mesmo mapa em slide lá para frente, vocês vão ver que dá para ver. Então, espera um pouco, daqui a pouco vocês enxergam melhor esse mapa, tá? Eu não sei o que aconteceu. Tá bom. Animais e plantas foram levados para a região da Europa para que assim. Opa, peraí que eu passei. Eles pudessem conhecer um pouco mais. Aconteceu isso bastante aqui no Brasil também. Mas Colombo mesmo, quando ele volta, ele já leva alguns tipos de plantas, araras, por exemplo, animais que a gente tem aqui, tá? Para que eles possam conhecer um pouco mais dessa região tão diferente que eles encontraram, tá? Os europeus trouxeram, então, em contrapartida, cavalos e o trigo para as Américas. Se a gente pensar, naquela época não tinha muitos meios de transporte, era carruagem, carroças e cavalos, tirando as pernas, né? Imagina andar todo o território da América a pé. Os indígenas até que faziam, porque eles demoravam muito tempo, entendeu? Andando de um lado para o outro. Então, não tinha tanto problema, não era tão igual os europeus, que andavam com aquelas roupas gigantes, cheio de tecido, cheio de roupa, e ainda tem que andar a pé no meio do mato. Porque você pensa como que era também o território das Américas lá em 1500. Hoje em dia, a gente, por exemplo, aqui o Cerrado, né? A gente só tem 7% da nossa vegetação nativa do Cerrado. E, teoricamente, o Cerrado já é uma região sem muitas matas fechadas, né? Já é uma região de uma mata um pouco mais rasteira. Imagina naquele período, que era tudo 100% natural. 100% assim, né? Alguns historiadores, como o Boris Fausto, se você assistir algum documentário dele, alguma coisa sobre ele, ele vai falar que os indígenas já tinham modificado a fauna e a flora porque eles já moravam aqui. Mas não é que não foi com tão drástico quanto foram os europeus aqui, entendeu? Tipo, não sobrando nada do produto. Gente, é impressionante o quanto a imagem era boa e ficou ruim nos slides. Eu não sei o que aconteceu. E é em todos os slides, não é só no de história, todos ficaram ruins. Tá, em 1492 teve início um processo de imposição dos costumes europeus aos povos nativos. Como eu disse, diferente, né? No Brasil, vocês estão estudando isso em geografia também. Quando a gente estudou no Nordeste, né? Quando os portugueses chegam na região do Brasil, ela demora mais ou menos 30 anos para realmente começar o processo de colonização, certo? Então, só lá em 1530 que o processo de colonização vai acontecer. Apesar deles já terem feitorias aqui, já extraírem o pau-brasil, eles não tinham uma comunidade muito grande na região. Muito diferente foi com os espanhóis, que quando eles chegaram, eles logo dominaram a região e vieram colonizar em peso, tá? Se alguém tiver dúvidas, vão colocando aí no chat. Acostumados a tirar, né, os produtos, mas assim, como eu disse, né, ele corta uma árvore para fazer uma canoa, aquela árvore, aquela canoa vai servir por muitos anos, entendeu? Não é extração para queimar toda aquela madeira e extrair mais e mais e mais. Eles queriam exterminar a cultura dos indígenas? Super! Vocês vão ver isso daqui a pouco. Segura um pouquinho aí, tá? Segura a ideia. Mas sim, a ideia tá indo muito bem na linha que vocês estão pensando. Então, eles vão vir logo para essa região, porque logo quando eles chegam, eles encontram ouro e prata, tá? Diferente do português. Quando ele chega na região do Brasil, né, que na verdade, no início, eram
Lembra do Tratado de Tordesilhas que a gente estudou lá nas grandes civilizações? Ou nas grandes navegações? Nas grandes navegações eu falei, Tratado de Tordesilhas definia que a leste ficava a região de Portugal e a oeste ficava a região da Espanha. E a região de Portugal era só aquelas capitanias hereditárias, né, que era um terreninho na ponta do Brasil. Tanto que essa região que a gente mora, na verdade, era território espanhol. Então, muitas vezes eu vou falar até aqui como território da Espanha, tá? E quando eles chegaram, eles encontraram, né, as comunidades tradicionais e viam eles com adereços de ouro, de prata, viam várias imagens dos deuses que eles adoravam, e a gente estudou vários deuses adorados por eles, quando a gente falou sobre as 3 civilizações principais, né, do lado oeste das Américas e da América Central. E era quase tudo de ouro, então eles vão ver que realmente é uma região que tem muito ouro. Então eles vão querer, em peso, vir para cá em busca de melhores condições, em busca de enriquecimento rápido, tá? Os indígenas, né, perderam as suas terras e foram mortos. Milhares de indígenas, tá? Na América do Norte, isso vai ser mais forte, porque a ideia é de massacre indígena. Então, eles achavam que só podiam crescer como um território desenvolvido se eles massacrassem os indígenas. Então era a ideia de matar mesmo. Aqui teve isso também, mas tinha ideia de conquista também, entendeu? E aí tem mais a questão de que as doenças dos europeus, na verdade, não eram as mesmas dos indígenas. Então uma gripe, que pra gente é uma coisa comum, eles não tinham anticorpos. E se você não tem anticorpo para proteger, para lutar contra qualquer vírus e não tem remédio, a pessoa morre. Então, muita gente morria com doenças que são relativamente simples pra gente hoje em dia, né? Porque a gente já tem anticorpo. Aí nós temos a questão das armas e doenças trazidas pelos europeus. Lembrando que eles já tinham uma ideia de armamento de fogo, tá? Os europeus. E, em contrapartida, a gente estudou o armamento dos astecas, por exemplo, que era um povo extremamente guerreiro, era pedra, pau, machadinha. Então, como é que você luta, né, contra uma coisa dessa? Se vocês quiserem, existe até uma linha da história que estuda a história das armas. Então ela mostra, né, como eu não sou a favor de armamento, tá? Não é isso. Mas é que as armas de antigamente ajudam muito a entender como os povos subjugaram outros grupos, tá? E aí nós temos, né, a colonização se deu logo de início, como eu falei, a ideia do ouro, né, enriquecimento rápido, em que eles vão em busca de melhores condições de vida, tá? Aproximadamente, no século XVI, 2,6 mil pessoas por ano, 2.600 pessoas, né, vinham por ano ali para a região das Antilhas, que são essa região no mapa que ficou ruim também. Nas 2 primeiras épocas de colonização, os espanhóis se estabeleceram nas Antilhas, que são essas ilhas aqui, próximo à América Central, tá? E eles ficavam por ali. Tanto que a região virou uma região administrativa, tá? Tá aqui em 1502, olha, a Ilha Hispânica, que é essa que a gente está falando das Antilhas, era administrativo dos espanhóis no continente. Então era por aqui que eles administravam toda a região, tanto de compra, de venda e como eles poderiam levar os produtos para a Europa, tá? Ou para a Espanha. Porém, a quantidade nas Antilhas de metal, de ouro, de prata era muito pequeno. Então, várias pessoas vão tentar ir para a região para a costa, né, para o continente, em busca de ouro e prata. Tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Se ficou, bate palminha, se não, faz um joinha. Que às vezes eu falo rápido, né? Eu tenho medo de vocês não estarem entendendo. Tá bom. E ficou pequeno. Então, conforme novos espanhóis iam chegando, criavam novas colônias, ou seja, né, eles iam construindo pequenas cidades, pequenas vilas, tá? Onde eles iriam morar. Isso é uma forma também de colonizar. Por quê? Isso foi um grande fato do porquê que eles não colonizaram, né, no início. O que define a colônia, então? Apesar da terra ser deles, a colonização, o processo de colonização, requer com que você mande pessoas também para liderar aquele território, tá? E enviar matéria-prima, comprar produto já desenvolvido do país que é nossa metrópole, certo?
Então, eles criavam novas colônias, muitas vezes erguidas sobre os escombros das cidades que os indígenas haviam construído e que foram destruídas. Então, uma coisa que era muito comum nessa época era, por exemplo, assim, digamos que a Maria Eduarda, ela é a líder espanhola, tá, Maria Eduarda? E você vai vir para cá e você vai fazer assim, deixa eu ver quem mais está na sala. Ana Júlia, você é uma comunidade indígena, todos os outros são comunidade indígena, tá? E aí a Ana Júlia, ela é rival da comunidade indígena da Suelen. E a Suelen e o Wesley são da mesma, de comunidades indígenas parceiras, tá? Pode ser assim. E o Antônio é de outra, tá? Basicamente, o que acontece com isso? A Maria Eduarda vai fazer um acordo com a Ana Júlia de que, Ana Júlia, se você me ajudar a conquistar os territórios do Antônio, eu vou te beneficiar de alguma forma, vou te dar produtos, vou comprar produtos da sua própria aldeia ou do seu grupo, tá? E aí ela te ajuda, vocês duas conquistam o Antônio, a tribo do Antônio, e ele vai acabar sendo subjugado e fazendo parte ali daquela região. Se ele sobreviveu, né? Se a terra dele sobreviveu, porque às vezes eles eram muito contra, né? E acabavam toda a população dizimada. E aí vocês definem agora, então, que você vai comigo ou formar outro grupo e vai ser contra a etnia do Wesley e da Suelen, acho que eram as duplas, né? E você vai conquistar eles. Depois que conquistou todo mundo, você tá lá se beneficiando. A Maria Eduarda, que é europeia, espanhola, tá? Ela vai lá e vai conquistar você também. E vai subjugar a sua etnia também. Então, muitas dessas cidades até fizeram acordos com os europeus acreditando que essa era a melhor forma de sobrevivência, mas não foi para todos. Alguns sobreviveram sim, outros não. Ainda assim foram subjugados, tá? E eles iam destruindo várias cidades que não aceitavam esse tipo de dominação e construindo sim as suas cidades em cima das cidades originais para apagar a memória de que houve aquela cultura, tá bom? Não só destruir a comunidade, mas também realmente colocar outra coisa por cima para que ninguém nunca lembre. Então, o processo de apagar a memória coletiva e a cultura da civilização. Até mesmo as estátuas, né, que eu falei, as imagens de deuses e outros objetos de ouro, eles derretiam e enviavam o dinheiro ou o ouro, enfim, todo para a Europa, tá bom? Fato que ocorreu, por exemplo, em Tenochtitlan, que a gente já estudou, que era uma cidade extremamente comercial, religiosa, certo? Super importante. Lá na página 43, vocês conseguem ver como que era constituída a cidade, tá? Tá fechando. E essa cidade, então, se você já foi numa comunidade, uma cidadezinha menor, você já viu algo bem parecido, certo? Que sempre no meio da cidade tem uma praça central, e esse é o meio, e em volta, né, dessa praça central, as ruas são largas, tem sempre uma igreja, um prédio administrativo, né? Objetos que sempre tem. Lá tem até no início da página 43 um modelo, vocês podem abrir lá para ver, tá? O prédio administrativo onde ficava ali a liderança, tá? Cada um com um alcaide, que era uma espécie de um prefeito, tá bom? Alguém que ia liderar aquela cidade. E podia ter também um cabildo, que era uma espécie de um conselho da elite local, que podia ser comerciantes ou donos de terra, tá bom? Mas não eram todas as cidades que tinham isso. E aí ficava bem dividido entre zona urbana, que era onde ficavam os espanhóis, e a zona rural, que era onde ficava a maioria da população indígena, tá? Olha aqui o mesmo mapa que eu falei. Para garantir o seu controle, né, o controle do território, já que era um território enorme, a Espanha decidiu tomar algumas atitudes, por exemplo, garantindo o comércio, né, ou para garantir o comércio dessas regiões em que ela podia extrair matéria-prima, ela definiu que o porto de Servilha, lá na Europa, Sevilha, desculpa, seria autorizado, o único autorizado a receber e a enviar mercadorias para a América. Então era uma forma dele controlar, já que existiam muitos portos, né? Para que não houvesse nenhum tipo de contrabando, alguma coisa assim. Ela queria garantir que isso seria bem definido e organizou para que
esse porto fosse o que ia ficar ali como foco de todas as... como é que eu posso dizer? Todo o comércio, certo? Em qual página que é isso? Página 42, 43. Outra coisa que ela vai fazer é dividir, né, toda essa terra em 4 vice-reinos. O que significa isso? Que essas terras também, como ela era um reino, né, igual o Brasil não era, o Brasil era só uma colônia. Então, o Portugal, por exemplo, não vai poder governar o território dele por aqui, porque ele era uma colônia, era uma classe abaixo. Quando ela transforma em vice-reino, facilita com que toda essas partes aqui, né, todos os vice-reinos, 4 principais, seria uma forma de aumentar o domínio espanhol. Então, tornaria a Espanha um império, já que ela tinha vários reinos sobre seu domínio, né? É um dos fatos. E aí nós temos a Nova Espanha, que é aqui em cima, olha, esse território, tá? A Nova Granada, essa parte aqui. O Peru, né? Ou o vice-reino do Peru, que é esse aqui. E o Rio da Prata, muito importante, a gente vai voltar nele ano que vem, tá? Quando falar sobre os processos de independência, que vão acontecer bastante, principalmente nesse aqui. Mas os outros também vão ter, tá bom? E aí nós temos na página 44 um sistema de castas. Por que é castas, professora? Porque ela não tinha estratificação social, não podia ou não tinha mobilidade social. Você nasceu em determinado grupo, você ia morrer nele, porque não dá para mudar o que você nasceu, certo? Então, colonos eram, a maioria dos colonos, né, que viviam aqui, eram comerciantes, funcionários, camponeses e artesãos, então eles já tinham uma ideia mais comercial dessas pessoas que viviam aqui. Membros da baixa nobreza espanhola, então pessoas que eram um pouco mais longe da família do rei, mas ainda fazia parte, tá? Poucas mulheres, apenas 10% das mulheres no início vieram. Então, se você pensar assim que a maioria era homens, jovens, solteiros, aconteceu uma miscigenação bem grande com as nativas daqui. Nem sempre foi de modo fácil, não. Muitas vezes foi estupro mesmo, em que elas eram forçadas, né? Misturando também os grupos, né? Ou as etnias. E mesmo assim, já estudei sobre as mulheres que vieram, elas sofriam bastante, porque eram poucas, né? Então elas eram leiloadas para garantir com que elas tivessem um casamento digno, né? Já que eram poucas que tinham aqui. Isso as europeias. Sistema de castas, né? Como eu falei, estratificação social, sem mobilidade social, sobreviveu até o século XIX, então não faz muito tempo, certo? Que isso aconteceu. Que durou, na verdade. E aí nós temos essa estrutura aqui. Pode fazer lá no meu livro, por exemplo, eu fiz uma pirâmide, tá? Em que você coloca no topo, existem os chapetones ou peninsulares, são o mesmo grupo, o mesmo grupo, né? Esses dois. O que faz ele, então, fazendo parte desse grupo aqui que está na liderança? Eles são espanhóis, tá? Eles são brancos espanhóis, nascidos na Espanha, tá bom? Que vêm governar a região de alguma forma, ser líder do exército ou líder do próprio vice-reino, líder da igreja. Então, eles vinham aqui liderar essa região, tá vendo? É o topo da pirâmide. Eu só não concordo muito com esses dois, mas pode ser assim também. Os crioulos estavam logo abaixo, né? Quem era o crioulo? Ele era branco, ele era filho de espanhol, mas ele nasceu na América. Então esse é o único ponto dele. Ele não tem pais misturados nem nada, eles são de pais espanhóis, acabando a aula, mas eles são nascidos na América. Então, por isso, eles têm vários direitos, como, por exemplo, ele pode herdar a terra, que era do pai dele, ele pode cuidar, né? Eles têm deveres também, pode cuidar de vários grupos, etc. Mas ele não pode, nunca, ser líder, nem do país, nem do território, nem da vila. Então, ele não poderia ter
nenhuma liderança, porque essa era a função dos chapetones ou peninsulares, tá bom? E aí depois nós temos os mestiços ou mulatos. Tá vendo que tá com Z? É com Z mesmo, gente. Apesar daqui tá com C cedilha, o termo certo é com Z. Já pesquisei bastante sobre isso e é com Z mesmo. Mas assim, dá pra aceitar, mas é melhor aqui. E esses grupos aqui eram misturas mesmo, tá? Você tá vendo aqui, ó, em geral, de branco e índio, que embora fornecessem um grupo bastante numeroso, não possuíam direitos políticos, atuando como capatazes, feitores ou ajudantes dos brancos. Então, era uma mistura, né, os mestiços, entre brancos e indígenas, certo? Também não tinham direitos, mas poderiam ter algum privilégio, já que, por exemplo, como capataz, você tinha sua própria casa, você comia uma comida agradável, mas você garantia com que os escravos não fugissem, batia neles, né? Muitas vezes considerado uma pessoa meio que estava lutando pelo lado errado, mas enfim. E aí nós temos os mulatos também, né, que vão ser a mistura de brancos com negros, tá? Normalmente eles são brancos, apesar de ser misturado, e aí não é reconhecido, né, como alguém, por exemplo, crioulo, porque não era filho de pais europeus. Então ele vai ser também capataz ou alguma coisa ligada à proteção ali, tá? Para garantir os direitos dos brancos. Enfim. E aí nós temos os indígenas, que vocês sabem quem são, e os negros, tá? Normalmente os dois são na mesma categoria, mas a gente pode colocar aqui, não tem problema, quando você pensa que os indígenas pelo menos eram um pouco mais livres. O negro não era escravo, certo? Galera, coloca aí no chat, por favor, o nome de quem está participando da aula. Recebi o do Wesley até agora. Antônio? Suelen Maria Eduarda? Tá bom. Conquista. Busca de metais preciosos, tá? Na verdade, é um dos grandes motivos pelo qual eles vão querer crescer cada vez mais aqui nessa região. Gente, tem um filme chamado Eldorado que vai falar bastante sobre essa procura, né? É um desenho da Disney bem antigo, mas é bem interessante, que vai falar sobre a busca do europeu na cidade dourada, que eles acreditavam que existia, que era uma cidade inca, eu acho. E diziam que existia, então eles viviam em busca, né, dessa civilização. E aí, para facilitar isso, eles catequizavam os povos nativos. Então, lembra que eu falei também da Contra-Reforma, que foi aquele movimento antiprotestantismo, né? E eu expliquei para vocês que nesse movimento surgiram a ideia de que as ordens religiosas iriam tentar catequizar o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas voltassem a ser católicas, certo? Isso também facilitava com que os indígenas fossem pacificados, porque aí eles seriam mais pacíficos à dominação do europeu, tá? Já que o europeu achava que ele era superior e tinha muito a ensinar, tá bom? Era fundamental levar o cristianismo a todos os povos, o cristianismo católico daquele período, tá? A Idade Média, ou finalzinho ali. Estratégia política e de poder, tá? Então, era uma forma de serem dominados ou da Europa dominar esses grupos de um modo bem mais fácil do que apenas pegando em armas. E permitiu que as ordens religiosas viessem para a colônia para facilitar isso tudo, tá? Até porque Portugal e a Espanha elas eram países extremamente católicos, então para eles vai ser até uma coisa boa, vai expandir o catolicismo que era a crença deles, tá? E aí essas ordens religiosas vão fazer qualquer coisa, né, aqui? Não, eles vão ter um papel fundamental. Eles vão erguer igrejas, catedrais, como vocês sabem, né? Mas além disso, vão erguer escolas, as primeiras escolas que a gente vai ter no território. Vão criar uma língua, vão escrever uma gramática para a língua original, vão ensinar o português, vão construir hospitais, que eles também não tinham, conventos, né? Para as ordens religiosas. Era uma forma também de estudar e conhecer um pouco mais sobre o estilo de vida, né, desses grupos, embora isso não fosse tão levado em conta, eles queriam muito mais modificar, tá bom? Ordens religiosas na colônia, como eu falei, né? Outro fator importante, toda vez que os colonos, isso vai acontecer no Brasil também, somente os jesuítas vão fazer isso bastante. Todas as vezes que os espanhóis vão maltratar os indígenas,
as ordens religiosas, principalmente os jesuítas, contavam para todo mundo, para que, tipo, não acontecesse isso. Então, eles, de uma certa forma, eles ajudavam. Por quê? Eles acreditavam que os indígenas tinham alma. É diferente do africano, do negro, que eles acham que não. Então, todo mundo vai querer subjugar o povo negro, tá? Denunciaram então violências e usavam de estratégias como danças, músicas, imagens para converter os indígenas. Muitas imagens então eram construídas nessas capelas ou colocadas ali para facilitar o indígena a adorar, né, a Deus e as imagens, enfim. Processo de descaracterização cultural, então que eles queriam que não existisse mais as características culturais, né, de cada um daqueles povos. Os nativos misturavam elementos de suas crenças com as dos cristãos. Então, misturando mesmo, né? Fazendo com que, às vezes, muitas vezes, durante a semana eles eram, ou durante o final de semana, eles praticavam os ritos católicos e na semana continuavam praticando os seus, até porque a cultura e a religião está muito entrelaçada, né? Em várias comunidades indígenas. Muitos deles se converteram ao cristianismo, ainda marcado por várias formas de violência. Se a gente pensar bem, não só de castigos físicos, né, que aconteciam, mas nas formas realmente das pessoas acreditarem, né? Era sempre meio violento mesmo, porque eles um não entendia o outro. Você pensa, né? Como é que eu vou explicar? A língua era diferente, a cultura é diferente, então para contar um para o outro, para evangelizar, não trabalham nada. E aí eles usavam muitas vezes a força. Aí você tem, por exemplo, em filosofia, que a gente está estudando Voltaire, que vai falar exatamente sobre a tolerância, certo? Que não é a melhor forma de converter alguém por meio da violência. Destruíam estátuas de deuses da população indígena, derrubavam templos. Os convertidos que voltassem a práticas antigas podiam sofrer castigos físicos, como chibatadas, teriam seus cabelos raspados e muitas vezes perderem a vida, como castigo mesmo por ter voltado às antigas práticas. E aí nós temos as reduções. Se apega bastante a essa ideia aí das reduções, tá? Deixa eu ver em que página que tá. Página 46. Refere-se às vilas indígenas construídas pelos missionários europeus na América, com o objetivo principal de catequizar os nativos. Então, olha, era como se fosse uma fazenda, tinha vários galpões, certo? Em que as pessoas moravam aqui, os indígenas moravam aqui, eles plantavam, colhiam, aprendiam, mas eles não eram livres, tá, gente? Eram quase com sequestro. Então, pode-se dizer, eles até, alguns chegavam lá porque queria, mas depois não podia sair, não tinha esse direito. Era uma forma que os jesuítas ou as outras ordens religiosas acharam de converter esses indígenas, tá? A gente volta mais sobre isso na semana que vem. A aula tá acabando, muito obrigada. Mais alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Tem não, talvez. Sem dúvidas? Entenderam tudo? Tá bom, então. Tchau, gente.